Instituto Histórico da Ilha Terceira está a organizar um ciclo de 6 conferências entre abril de 2025 e abril de 2026 para levar a sociedade a refletir a autonomia do futuro. A pretexto de próximo ano se comemorarem os 50 anos da autonomia, do ponto de vista do Instituto Histórico, uma oportunidade para refletir com as pessoas sobre o que foi, e digamos aquilo que deverá ser ou que deveria ser no futuro. Evidentemente que é um processo, é uma caminhada, foi uma caminhada com muitos altos e baixos, com muitas expectativas, mas também, obviamente, com muitas ilusões dentro daquilo que as pessoas tinham, o desejo que fosse. E particularmente, eu queria referir-me, às expectativas das pessoas, quer dizer, legítimas. Digamos que nós somos 9 ilhas, mas na prática, em termos de oportunidades, nem todas as ilhas têm as mesmas oportunidades, ou as pessoas que vivem nas outras, particularmente nas ilhas mais pequenas. E creio que isso deve ser pensado e refletido e encontrar-se uma solução, ou soluções, que ultrapassem estas limitações e não se conseguir aquilo que se pretende. A fechar em abril de 2026 uma homenagem a Álvaro Monjardino. Que culminará também em abril de 2026 com uma sessão, de encerramento e também aqui com algum caráter comemorativo do Dr. Álvaro Monjardino. Foi um pioneiro, foi, um pensador da questão da autonomia e da necessidade das pessoas participarem neste projeto e neste processo de discussão e de debate. Há ainda a intenção de reunir em livro o material apresentado e algumas reflexões resultantes destes encontros, bem como publicar as obras completas de Álvaro Monjardino. A abrir o ciclo de conferências, o que se pode retirar do sistema de organização das Irmandades do Divino Espírito Santo para aplicar e melhorar o sistema autonómico regional. Resta perguntar-nos, o sistema popular das Irmandades, que funcionam de certo modo informalmente e que nos Açores já funcionam há 500 anos e que, aliás, na sociologia jurídica está muito comprovado, que já está demasiadamente comprovado. Na altura, quando começou os estudos de sociologia, havia muitas dúvidas, mas hoje já se sabe que a ordem normativa já existia muito antes do Estado, como é evidente. Isto hoje é uma coisa banal, ou seja, o homem vivia com normas, andava em bandos e eles tinham a sua organização com normas não escritas, mas com normas conceitudinárias de funcionamento, etc, etc. Ou seja, chegados aqui, nós perguntamos se esse sistema que está em vigor nos Açores, de uma certa democracia popular, informal, se pode adaptar à própria região autónoma dos Açores, na medida em que há um problema de democracia nos Açores, que, enfim, podemos falar depois, e eu vou poupar agora apresentar aqui um conjunto de argumentação de que está realmente doente desde há muito tempo, o sistema, a estrutura propriamente dita, e, portanto, portanto temos que concluir se se aplica ou não este sistema. Claro que a resposta é automaticamente sim, mas não matematicamente. Porquê? Sim, que eu já vou dar a resposta, mas não porque esse sistema informal não tem elementos essenciais da democracia, desde logo a democracia do contraditório, a democracia processual, ou seja, tem que haver um processo que é para todas as pessoas tendencialmente participarem e é dessa participação, desta verbalização multiplicativa que se encontra, enfim, maneira de que haja um maior desenvolvimento das pessoas que estão sob aquele Estado, porque eles vivem em solidariedade. Quando um Estado perde o seu elemento de solidariedade entre esse povo, o Estado perde totalmente sentido. A autonomia concedida pelo Governo Central aos Açores e à Madeira teve uma característica que nunca chegou a agradar aos Açores por se manter num modelo que não era precisamente aquele que se pretendia. E, portanto, como a autonomia tinha por fim dar resposta a essa democracia que se pretendia instalar, ou seja, a igualdade entre as pessoas,
Essa igualdade não foi encontrada nos modelos, nos vários modelos que ao longo de cento e não sei quantos anos foram sendo experimentados desde a primeira delegação dessa autoridade na região. Mas o significado prático de não se encontrar nos modelos que foram sendo experimentados, não se encontrar essa ligação ao que as pessoas pensavam que seria a democracia vista instalada no modelo político, o facto dela nunca ter vindo ao encontro desse desejo da população deixou um mau gosto nessa experiência. E por isso tem havido, eu suponho que será por essa razão, mas poderá ser por outras, tem havido um desligamento entre a população e os seus representantes. Arnaldo Ourique diz que a partir dessa base das Irmandades, que existe há 500 anos, é possível melhorar a autonomia açoriana. É possível nós usarmos aquele sistema, não ipsis verbis, como é evidente não pode ser, porque não tem contraditório, etc, mas podemos usar essa experiência, o povo está ali, estará disponível, há muitas pessoas que estão disponíveis para fazer isso, só que as pessoas não têm condições. Onde é que as freguesias, os municípios, também ao nível local não apostam nisso? Ou seja, no continente, em certas cidades, nós vemos em que as câmaras disponibilizam salas para a juventude trabalhar. Juventude pode ser até aos 30, como pode ser até aos 50, desde que seja para trabalhar gratuitamente na projeção daquelas questões ali municipais. Aqui nós não... Ou seja, eu penso que a nossa mediocridade política tem a ver com, no meu entender, tem a ver, claro, com a nossa antiguidade, a nossa característica ilhéu, tudo isso que é uma coisa natural e que vem connosco desde há 500 anos, temos esse património, isso é verdade, mas se os homens que fizeram esse sistema na altura tivessem pensado, não, temos que fazer para os Açores, porque eles vão fazer uma lei, então eles têm que ter um sistema parecido, não tem sentido que não tenha. Entre as soluções apresentadas, proporcionar o encontro apartidário de cidadãos para discutir assuntos importantes e formar a população. Uma ideia que para mim é muito engraçada é a de que nós, a região autónoma dos Açores, fazer uma lei em que permita que as pessoas, fora dos partidos políticos, seja nas freguesias, ou seja nos municípios, nos concelhos, ou seja mesmo numa ilha, esta lei permite que essas pessoas tenham acesso a um local onde se possam reunir fora dos partidos políticos e onde criam um ambiente que já existiu. Quando se programou as primeiras eleições regionais nos Açores e também na Madeira na altura, os deputados, os políticos da altura, que ainda não eram políticos, porque ainda não tinha havido as eleições propriamente ditas, e há bocadinho se falou no Dr. Álvaro Monjardim, ele foi uma das pessoas que fez isso, ou seja, essas pessoas dos partidos, e sobretudo na altura do PPD, essas pessoas iam às freguesias ensinar nas instituições, nas filarmónicas, nas sociedades recreativas, iam ensinar o que era o voto, como é que se devia votar, etc, etc. Ou seja, no princípio da autonomia, houve realmente esta movimentação que depois das eleições, depois da Assembleia estar constituída, depois do Governo estar constituído e está em funcionamento, claro que isto depois esqueceu-se completamente. Isto é um sistema local que não custaria financeiramente em demasia e que nas freguesias poderia ter algum efeito. Aliás, desde há muitos anos que eu penso nisso, porque eu próprio, havendo um sistema destes, no local onde eu moro, eu claramente criava um modelo, um grupo de pessoas que nós iríamos discutir e depois formar as próprias pessoas, dar formação. Aliás, quem me conhece sabe isso, eu criei um curso que se chamava Curso sobre a Constituição. Outra sugestão é, partindo do Concelho de Ilha, torná-lo mais abrangente em termos de setores da sociedade. Usar
aquilo que existe sobre os concelhos de ilha, porque os concelhos de ilha não abrangem a sociedade toda, porque o concelho de ilha é uma entidade pró-económica, comercial, digamos assim, tem lá instituições do ambiente, etc, etc, porque o ambiente está sempre no fator comercial, mas o concelho de ilha tem a ver, sobretudo, com a preparação dos planos e do orçamento, enfim, das questões mais comerciais, mas tendo cada ilha um concelho de ilha, era possível, com alguma vontade, embora eu reconheça que pode ser difícil, que ele tenha, nessa ilha, ele disponibilize instalações onde quem se quiser organizar fora dos partidos políticos, no continente existe muito esse tipo de situação que eu estou a dizer, que eu conheço vários grupos que as pessoas conseguem se organizar. Nos Açores é mais difícil porque há uma maior pobreza. Bom, esta é uma solução que me parece também muito engraçada e depois ou seja, a cultura tem uma influência brutal na economia regional, como é evidente, então a Ilha Terceira nem se fala, ou seja, tem todo o sentido que haja um alastramento e que se aproveite o manancial já existir estas instituições. Por fim, aponta a ausência da verbalização. Temos que ter um sistema que verbalize as políticas. Ou seja, nós, na comunicação social nos Açores, as coisas nunca estão verbalizadas, nós nunca percebemos uma notícia. O cidadão açoriano que não sabe o que é que se passa numa matéria, continua a não perceber o que é que se passou, porque os jornais não têm capacidade, porque não há verbalização, os livros são caros, a população não tem a cultura, ou seja, é todo um conjunto de uma certa pobreza geral que nos impõe que não há essa verbalização. E o sistema político não permite essa verbalização. Porquê que não permite? Se nós repararmos, a nível nacional, nós temos, naquilo que é essencial do sistema de governo, o sistema de governo é o sistema que é os contrapesos, que se discute agora a propósito dos Estados Unidos da América, os contrapesos dos órgãos de soberania, daqueles órgãos que têm poder de mudar a vida das pessoas. E, portanto, só fazendo aqui uma síntese muito básica disso. Nós temos o Presidente da República, que é eleito diretamente pelo povo, independentemente dos partidos. Isso é muito importante, porque ele ausculta toda a sociedade. Ele anda na rua com as pessoas a ouvir os problemas. E ele chama o Primeiro-Ministro ao seu gabinete e eu quero saber o que é que se passa aqui. Ou lhe diz, eu não aceito esta lei, porque eu vou votar esta lei. Aliás, no princípio, Marcelo Rebelo de Sousa até fez uma coisa que não devia ter feito no princípio do mandato, do primeiro mandato. Que ele disseram que o governo ia aprovar esta lei não aprova, que é uma coisa que nunca devia ter feito. Ou seja, o Presidente da República, como está eleito diretamente pelas populações, tem uma força muito grande para ouvir a população e dar recados à Assembleia da República e ao Governo da República, que até com o Cavaco Silva obrigava o José Sócrates a ir todas as quintas-feiras para discutir com ele. E depois nós temos a Assembleia da República, que é eleita diretamente pelo povo, mas é por via dos partidos políticos, que é essencial, não sou contra isso, como é evidente. Ou seja, que é os partidos políticos. E depois o governo, que nem sequer é eleito, porque sai diretamente do Parlamento e não das eleições, mas que também é partidário. O que é que se passa aqui? Os direitos fundamentais têm uma garantia excepcional. Porquê? Porque há uma pessoa que ouve diretamente o povo, que não é de nenhum partido político, não tem nenhuma ideologia, embora não há ninguém perfeito, os titulares não são inteiramente perfeitos, como é evidente, e essa pessoa tem uma influência nas políticas que são feitas. Houve os patrões, os sindicatos dos trabalhadores, etc, etc. Um encontro que decorreu no Salão Nobre de Angra do Heroísmo, moderado pelo jornalista Armando Mendes e que contou com diversos contributos do público.